Boa noite a todos, pessoal. Tudo bem, galera? Vamos esperar o pessoal entrar aí, aguardar o Flávio. Vamos ver se hoje. Ah, o Flávio. Tudo bom, Flávio? Tudo bem, e você? Tranquilo. Rapaz, as lives aí, parece que ontem o Instagram deu bastante problema, né, em relação à banda, né, de distribuição de internet aí. Caiu muita coisa, né? Eu acho que o fluxo, né, Léo? Muita gente está aproveitando esse momento que a gente está vivendo para fazer muita live, o que é bom. Infelizmente, o ruim é a nossa banda de internet ainda no país. Exatamente. Bom, primeiro eu queria te agradecer a disponibilidade aí de estar com a gente mais uma vez, Flávio. Eu sei que já é um parceiro de longa data aqui do meu cérebro, né? Inclusive, agora integrando aí a nossa equipe, né? Gente, eu vou passar agora a palavra para o Flávio para ele se apresentar, né? E aí a gente está início a nossa live, vamos falar sobre bastante coisa hoje. E o tema principal é como aprender novas habilidades, tá? Flávio, fica à vontade aí. Legal. Bom, mais uma vez um prazer imenso estar aí, viu, Léo? Eu sou fã do meu cérebro, eu acho que o trabalho que vocês fazem são muito sério. Eu não vou perder tempo muito me apresentando, eu acho que muita gente já me conhece. Digitalmente isso é fácil. Me procure, aí que vocês vão achar meu currículo. Mas, em suma, eu trabalho numa empresa no setor da saúde por volta de 20 anos, eu trabalho na Medtronic. Tenho bastante orgulho de trabalhar nela, inclusive nesse momento a gente está dobrando a nossa produção de ventilação mecânica, né? A gente trabalha, é uma empresa de medical device, então a gente está nesse setor de medical device. O meu background é no setor da saúde, especificamente na indústria farmacêutica. Eu trabalhei muitos anos em gestão e na área de desenvolvimento de pessoas, especificamente na área de capacitação de pessoas, na qual hoje eu sou responsável na Medtronic na América Latina. Além disso, tenho mais duas atividades. Sou docente, em breve da Membrane University, mas sou docente de uma faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, uma pós em Neurociência. Já tem 4 anos ela, a gente está indo para o 4º ano. E tem uma iniciativa que você já foi 2 vezes, que agora também estamos juntos, que é o Brain Talks, e é uma iniciativa de levar o conhecimento de neurociência ao alcance de todos. Então, de uma forma resumida, esse sou eu, um apaixonado por gente. Legal. Não, bom demais. Eu acho que a gente compartilha. Gente, muita gente perguntou aí, né? É o Flávio Maneira, tá? E eu sou o Leonardo Faria, aqui do meu cérebro. E nós dois compartilhamos aí da crença, né, de que a neurociência pode ajudar bastante no desenvolvimento da sociedade como um todo, em várias áreas, né? E hoje a gente vai falar especificamente também sobre uma dessas áreas, que é a área do profissional, né? A área da gestão. E para começar, né, o tema principal é como aprender novas habilidades. Por que isso é tão importante hoje, Flávio, essa questão de aprender novas habilidades, né? O que seria essa habilidade que a gente fala de forma bem popular, mas especificamente o que seria isso? O mundo mudou nesses últimos anos, né, Léo? E as empresas, tudo mudou muito. Então, o que é exigido para o novo profissional nesse novo contexto são novas habilidades, novas competências, novas capacidades, novas habilidades. Depois a gente pode entrar na definição disso para ficar claro para o pessoal. Tem uma certa diferença. Se isso mudou, nada é mais importante do que a gente aprender elas, né, as novas. E para aprender, vai ser extremamente necessário essa nova competência, que é a aprendizagem acelerada e o reaprender. Ou seja, a gente tem que desaprender algumas coisas, porque quando a gente internaliza certas competências, é muito difícil a gente tirar elas. E a gente, às vezes, insiste em algumas competências que elas não fazem mais parte desse contexto que a gente vive. Então, o primeiro passo é essa nova competência, e a gente está vendo muito ela, ligada ao aprendizado. As empresas agora querem pessoas que têm uma capacidade muito grande de desaprender e reaprender. Então, o desaprendizado, ele é uma nova competência dentro do bloco aprendizado. E vou dar um exemplo para passar a palavra para você e ouvir as pessoas. A gente está numa era digital já faz anos, só que o Brasil, por não ser um país ainda desenvolvido,
home office já faz anos, mas a gente está aprendendo a lidar com home office agora. Algumas pessoas já têm essa adoção, mas o ambiente online, o vídeo que a gente está fazendo, a possibilidade das pessoas agora fazerem entrevista por vídeo é muito alta. Então, significa que ou a gente aprende a ser digital, ou a gente vai ter muita dificuldade, já está tendo muita dificuldade. E para isso a gente tem que desaprender algumas coisas que a gente aprendeu. Por exemplo, achar que tudo tem que ser face-to-face, tem que ser presencial. Não tem mais que ser presencial. Entendi. Tem uma questão interessante também, que eu acho que é muito da sua área, que é a diferenciação entre o que o pessoal chama de uma hard skill e uma soft skill, né? Que acho que você pode falar melhor, que eu acho que hoje em dia o mercado está de olho muito mais numa questão de soft skill, né, Flávio? Flávio, só uma coisa, tem um pessoal que reclamou aqui de microfonia no seu áudio aí. Todo mundo tá tendo um problema com isso ou não? Será que... eu estou tentando colocar só pra gente ver. O meu microfone, deixa eu ver se agora rola, peraí. Para mim tá ok, para mim tá ok. Deixa eu ver se rola. Oi. Tá ok, eu acho que deve ser em alguns locais, só para mim tá beleza também. Beleza. Tá joia. O pessoal também tá falando que tá ok lá. Conectar aqui tá... Para mim travou um pouquinho aqui. Aí. Aí. Melhorou? Talvez melhorou porque eu consegui conectar. Tá joia. Beleza. Bom, então, Flávio, a gente estava falando então sobre a questão dos soft skills, né? Assim, até o nome já diz um pouquinho, do ponto de vista de neurociência, hard skill é algo que é impregnado, de certa forma, nas redes neurais e que é uma coisa mais enraizada, vamos falar, mais difícil de modificar. E o soft skill são habilidades que, às vezes, requer um pouco de menos no sentido de treinamento. E que habilidades seriam essas assim, que você tem visto aí no seu dia a dia, que são importantes? Tudo que, no campo profissional, Léo, que a gente chama, por exemplo, na Medtronic, hard skills são competências de cunho mais técnico. Então, por exemplo, tudo que eu tenho que saber tecnicamente do uso de um device, tecnicamente do uso de um software, do uso de um processo, tudo que envolve conhecimento que não muda. Então, por exemplo, para operar um ventilador mecânico, a gente tem um ventilador chamado 980, ou uns aparelhos, enfim, ou o próprio DBS, que você conhece, que é aquele implante cerebral. Para tudo que é o conhecimento técnico do profissional com relação ao conhecimento técnico de hardware, legal, ele vai ter aquele conhecimento e aquele conhecimento basta, porque aquele conhecimento significa... ele não vai precisar mudar aquele conhecimento não muda. Agora, tudo que é mutável, por exemplo, comunicação, capacidade de resolução de problemas complexos, habilidade relacional, gestão de uma forma geral de pessoas. Então, tudo que for relacionado tudo isso chama-se de soft skills. Então, o que a gente percebe, e que é muito mais difícil de treinar, como você muito bem colocou, os soft skills, as empresas agora, é a área que eu trabalho na Medtronic. A área que eu trabalho é especificamente de programas que treinam, capacitam de forma estratégica os soft skills, porque ele é muito mais difícil de treinar, por várias razões. Primeiro que é sabido que treinar soft skills é árduo, não é uma coisa que vem um manual. Por exemplo, eu venho com esse device aqui, ele vem com o manual de como usar. Se eu tiver que te vender, eu vou saber, isso é hard skill. Agora, para vender ele, é soft skills. Entendi. E isso é muito mais difícil, né? Porque quando a gente vai, por exemplo, fazer um levantamento do que as universidades, as faculdades, geralmente os cursos mais tradicionais eles têm, né? Eles geralmente não costumam ensinar esse tipo de conhecimento, né? É um conhecimento que é um conhecimento muito mais conectivo. Você conecta várias outras áreas ali para poder executar ele, né? Então, eu acho realmente assim, a comunicação cai muito nisso daí, igual você falou, né? Hoje em dia as pessoas estão de olho numa pessoa que sabe se comunicar melhor, uma pessoa que sabe lidar com problemas. Antigamente, você tinha uma demanda, né? E aí você contratava uma pessoa para resolver aquela demanda. Hoje em dia, você meio que olha para uma pessoa
com uma capacidade de perceber os problemas que ainda vão surgir para poder dar solução para ele. Então, é montar um time capaz e preparado para lidar com problemas que ainda vão acontecer e resolver ele de forma rápida. Um exemplo na saúde agora que a gente tem, por exemplo, essa questão da pandemia do coronavírus, um problema novo que ninguém nunca esperava, mentes têm que trabalhar em conjunto para resolver aquilo ali, né, Flávio? Perfeito, perfeito. A antecipação de um cenário, a gente chama isso de capacidade sistêmica, de pensamento sistêmico. E para isso, é uma pessoa que tem que ler muito, ela tem que estar antenada em tendência de mercado. Hoje, Léo, não dá mais para você ser um colaborador, um funcionário com uma visão limitada ao seu setor. A gente tem que estar num ambiente colaborativo. E isso é dentro da empresa também. Então, você estudar qual é a tendência do teu setor daqui a 5, 10 anos. E a maioria das pessoas, elas não se preocupam no amanhã. A gente, de forma geral, a maioria das pessoas são assim com a própria vida. Elas olham de uma forma muito míope e às vezes muito de curto prazo. E hoje não dá mais tempo. A gente fala que o planejamento, não tem mais planejamento de 5 anos, 10 anos. O planejamento, o mundo está tão rápido que a gente tem que olhar as tendências, tentar antecipar o que for possível em cenários hipotéticos, mas o planejamento ele tem que ser feito o tempo todo. Então, por exemplo, agora com a mudança do Covid-19, com a pandemia, as empresas elas tiveram que parar e repensar todos os seus planos estratégicos de atuação. Porque mudou o cenário e a circunstância, eu preciso ter uma nova atuação. Isso é com o ser humano profissional também. A gente está falando há quanto tempo, Léo, que o mundo digital está vindo, você foi para a Singularity, eu fui, e a gente já sabe quais são essas novas competências. As pessoas, eu converso de 10 pessoas que eu converso, as pessoas ainda não estão acreditando que isso está chegando. E está chegando e está vindo de tsunami, meu amigo. Tá chegando. Eu vejo uma situação assim, até meio complicada assim, mas é uma coisa que eu acho que vai mudar com o tempo. Muitas pessoas, elas veem o trabalho ainda como se fosse uma colocação e ela vai entregar ali o tempo dela para ter um retorno. E ela tem que ver o trabalho como sendo você oferecer a solução para alguém, para algum problema. Então, e essa solução, de repente, ela pode não ser mais necessária. Então, você tem que ser uma pessoa com várias cartas na manga, né, para estar oferecendo soluções de diversas formas, para que você sempre esteja ali, vamos falar, com um trabalho, com um emprego que seja, entendeu? Então, isso aí está mudando bastante mesmo. Né? Exato. Bom, eu trouxe... Pode falar. Pode falar. Não, pode continuar. Tá, então, eu estou vendo aqui, assim, eu fiz um levantamentozinho sobre, indo especificamente para o tema agora, né, como é que a gente aprende uma nova habilidade. Primeiro, eu vou falar de uma forma menos neurocientífica, no sentido de algumas abordagens mais pessoais mesmo, e depois eu vou mergulhar um pouco mais no cérebro, né? Até eu vi aqui, por exemplo, para se aprender uma nova habilidade, né, primeira coisa que tem em mente é que isso demanda esforço. Não tem aprendizado sem esforço, né? Então, é preciso dedicar alguma coisa ali. Até a listinha que mostra assim, a primeira coisa que você tem que ter em mente quando você quer aprender alguma coisa. O seu objetivo, o objetivo daquele aprendizado, ele é um objetivo tangível, é possível? É o primeiro ponto. Você tem que tornar aquela tarefa de aprendizado algo que seja claro e que você consiga manipular ela, né? Segundo ponto, você dispõe de tempo e energia para se dedicar a esse projeto de aprendizado, mesmo que seja pouco tempo. Então, é a primeira coisa que você vê, né? Bom, e o mais importante que eu vejo, que é até uma lição meio que de humildade, assim, né? O seu aprendizado, ele é útil para aquele objetivo. Vamos imaginar que você está dentro de uma empresa, né? Você quer aprender uma nova habilidade, uma competência. Isso que você vai aprender já tem uma utilidade pré-definida, porque muita gente quer aprender uma série de coisas que não tem utilidade, não é nem utilidade assim, de forma geral, mas utilidade específica, né, para um ponto. O que é que você vê em relação a isso? Assim, você tem alguma opinião, alguma experiência? Sim, concordo em número, gênero e grau. A primeira coisa é ter um objetivo muito claro e definido do teu aprendizado. Muitas pessoas, elas desconhecem a própria natureza do seu trabalho, que competências são exigidas. Elas sabem de uma forma muito... a discrepância é muito grande. Então, de uma forma simples, você tem que ter um claro descritivo do que significa aquela competência. Primeiro tem que entender o que é competência. Então, competência, porque eu sempre gosto, Léo,
Eu tive recentemente com o Cortella e ele fala da etimologia das palavras. É importante essa questão da etimologia, porque ela faz a clareza do entendimento. Então, primeiro, competência. Competência é um conjunto de conhecimentos que eu tenho, habilidades e atitude. Então, eu sei, eu sei fazer e eu quero. Então, é querer, fazer ou saber, se a gente for de uma forma mais simples. Então, é conhecimento, habilidade e atitude. A nova diretriz da competência, ela colocou um outro componente que vai ao encontro da neurociência completamente, porque é provado isso, que é o E, de emocionalidade. A emocionalidade, ela é capaz de eliminar qualquer competência, seja de ordem profissional, de esporte, artística, seja qual for a competência. Na hora que eu tenho que colocar a competência em prova, transformar o conhecimento em conhecimento tácito, não basta saber o bolo, a receita do bolo eu tenho que saber fazer. Então, uma vez que eu vou colocar em prova, se eu tiver um contexto emocional, ele elimina a competência. Então, a primeira coisa é o conceito da competência. Então, vou dar um exemplo. Uma competência que a gente falou muito hoje, gestão de tempo. Produtividade é uma competência do futuro, que já é. Eu até estou com uma revista que fala, HSM, desse último mês, ela fala, o tema dela inteiro é sobre produtividade em tempo. Legal. Se a gente até um parênteses interessante isso daí, até um parênteses que eu até te interromper um pouquinho, a produtividade, eu até escrevi um e-book um tempo atrás, que falava assim, né, que além da questão do tempo, é a gestão do recurso que você vai empregar nessa produtividade. Hoje em dia não se pode mais ser uma pessoa que vai jogar recurso fora, não, tem que estar definido, né? Home office é um exemplo claro disso. As empresas estão perdidas com home office porque a competência digital das pessoas é baixa. Então, as pessoas não sabem se organizar para ter um home office produtivo. Então, por questões de tecnologia, por questões de agenda, por questões de desorganização e várias outras. Então, hoje estão criando esse guideline. Vou dar um exemplo, então, produtividade e competência. Aí, dentro do seu job description, do seu trabalho, você tem que ter uma frase muito clara, ou gestão de RH te manda isso, ou se você não tiver isso na empresa, tem que ter claro na sua cabeça. Você tem que ter uma frase para explicar o que é claramente aquela competência para o trabalho que você exerce. E isso, minimamente, e aí você tem o terceiro nível, que é ter uma régua de desempenho, uma régua de performance. Então, significa que eu tenho que medir isso, eu tenho que entender que para eu colocar em prova essa competência, como que eu sou, a máxima da gestão é, o que não é medido não é gerenciado. Então, se eu não meço tudo isso, eu não gerencio. Gera dados, né? Então, é dados, análise de dados. E quando a gente fala de soft skills, Léo, existe uma subjetividade muito grande. Então, por isso que a gente tem que ouvir de avaliações 360 graus, tem que ouvir de mais pessoas, porque não é só uma autoavaliação, porque a gente tende a se auto-sabotar o tempo todo. Como é que você mensura, né? Liderança, comunicação, capacidade de aprendizado, como é que você mensura isso, né? Uma coisa que são muito subjetivas, né? O que para mim pode ser excelente, para você pode ser mais ou menos, porque cada um tem um nível de criticidade diferente. Entendi. Aqui eu trouxe uma coisa bem objetiva sobre como que a gente, por exemplo, vai imaginar que tem uma tarefa, que é uma tarefa um pouco mais teórica ali, como é que você destrincha ela para melhorar. Isso pode ser utilizado para em outras instâncias também. Por exemplo, a capacidade de organizar o conhecimento, fazer listas, né? Utilizar ali aquele quadro que você tem. Eu comprei um quadro aqui para o meu quarto escritório aqui, por exemplo, e eu coloco as tarefas ali do mês, do semestre, relacionadas ao job aí da My Brain University. Então, se organizar em termos de trabalho, acho que é muito importante, né? Que seja uma lista ali no celular, né? Isso aí está alcançável para qualquer pessoa, né? Outra coisa, vamos imaginar que a pessoa está fazendo um estudo, né? E ela tem que ter uma capacidade de fazer anotações, de poder elencar aquilo ali que é mais importante do conteúdo que está sendo passado para ela. Também é uma coisa que ela vai treinando a capacidade de tirar o essencial, que é uma coisa muito importante hoje em dia, né? É muita informação, cada vez mais a gente precisa de curadores de conteúdo, gente que saiba organizar conteúdo, né? Aí outra dica bem prática, que quando a pessoa vai fazer essas anotações, ela deixar um espaço em branco ali, próximo daquele esboço dela, e eventualmente ela voltar várias vezes e anotar coisas novas. Como se fosse ela criar uma árvore de aprendizado ali, porque cada vez que ela insere um novo aprendizado, depois eu vou trazer um artigo científico falando sobre isso, o aprendizado fica mais robusto ainda, é mais consolidado, entendeu? Perfeito. Aí tem
outras coisas também, capacidade de escrever frases em vez de escrever sentenças muito grandes. Escutar ali, uma pessoa fala uma coisa, escreve uma frase por linha, né? E vai indo. E por aí vai, né? E o mais importante também, você já comentou, eu acho que é fundamental, é a capacidade de conectar informações. Então, isso aí até implica já numa lei cerebral, que é a conectividade ali entre os neurônios, entre as redes neurais. Quando você conecta as informações, elas, de forma bem prática, elas criam uma estrutura, um laço, um arcabouço bem sólido, que é muito mais difícil de você romper. Então, cada vez que você conecta a informação, aquela informação fica mais preservada, né? Isso é muito importante. Isso é uma explicação, por exemplo, por que indivíduos que têm uma bagagem cognitiva bem grande, como pessoas que leem bastante, pessoas que participam de trabalhos complexos, elas têm uma certa proteção para o desenvolvimento de demência depois ao longo da vida, né? Então, isso explica bem. E aí, por fim, só para a gente passar a palavra, duas coisas que eu acho que envolvem um pouco hábitos de vida e que muita gente não leva em consideração, que acha que é mais uma questão cognitiva, mas você precisa cuidar da ferramenta que faz isso tudo, que é o cérebro, né? E aí envolve duas dicas que eu falo, que é a hidratação. O cérebro, ele precisa de hidratação. Tem alguns artigos que publiquei recentemente também. 2% a menos, 5% a menos de água no cérebro prejudica muito as funções cognitivas já, né? E a outra coisa que muitas vezes a gente não leva muito a sério é o sono, né? O sono é muito importante para a consolidação do aprendizado. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Tem pessoas que vão precisar dormir mais, outras menos, mas em linhas gerais, em torno de 7 a 8 horas de sono na média aí, né, Flávio? Exatamente, Léo. Eu sempre falo, você pode entrar em maior detalhe, mas a gente tem um aprendizado. O aprendizado ele está ligado, e a retenção está ligado a três grandes questões. A fazer. Então, por isso que você tenha listas, faça anotações. O ato da gente fazer, quando está adquirindo estudo, conhecimento ou estudando uma nova habilidade, ele vai, fundamentalmente, fazer novas conexões, melhorar, fortalecer uma rede neural em determinadas regiões, etc. Mas o fazer é muito importante. O segundo ponto, depois do fazer, é não parar com o erro. Algumas pessoas, elas são estagnadas pelo erro. E o erro é um processo muito elaborado do aprendizado. A gente só aprende se errar em tudo. Tanto motoramente, tanto em questões motoras, você sabe, você já divulgou comigo alguns artigos, tanto em questões motoras, mas em questões cognitivas também. Porque o erro, e no sistema emocional, porque o erro também está ligado ao sistema emocional totalmente, intimamente ligado. E depois disso é a repetição. Essas três coisas são as bases que eu uso quando eu estou fazendo treinamento com as pessoas. Então não incentivar o erro, ou seja, não ao erro, incentivar que ela continue mesmo que errando, porque o ela entender que o erro faz parte, né, do aprendizado. O segundo é elas fazerem. E aí, existem hoje vários recursos de metodologias, instrumentos e recursos para você otimizar. Então, desde os mais simples, que são papel e caneta, até os um pouco mais elaborados, que é você pegar o seu próprio smartphone e dar uma aula para você de algo que você acabou de aprender. Até você fazer um próprio áudio, como se fosse um podcast. Eu já falei disso em algumas lives que a gente teve. Ou até mesmo, eu gosto muito, porque é sabido, tem um estudo que você compartilhou também, o aprendizado ele tem as coisas que são em comum para todos nós como seres humanos, mas ela tem a sua individualidade. Tem pessoas que aprendem melhor ouvindo, tem pessoas que aprendem melhor vendo, tem pessoas que aprendem melhor, são mais táteis, elas precisam fazer algo. Na verdade, todos nós aprendemos pelo córtex somatosensorial, tudo isso está envolvido no aprendizado. Exato, mas por alguma razão, por exemplo, taxistas de Londres, se tem um estudo bem interessante com taxistas de Londres, que eles têm na parte de mapa da região que considera espacial, eles são muito mais aprimorados, porque eles sabem, é complexo andar em Londres, então eles tendem a ser um público de taxista que tende a ter menos demência. Ou seja, porque eles utilizam muito a memória para guardar as ruas, etc. Não usam tanto aplicativo para isso, né? Perfeito. E tem muitas estratégias interessantes. Eu sempre falo, façam, repitam, processo de aprendizado envolve repetição, e errem, quando errou, persiste, porque a gente vai aperfeiçoando. Sobre essa questão aí, até essa questão do erro é muito significativa.
cada vez mais a gente está entendendo como é que funciona, por exemplo, o cerebelo, muito envolvido com a questão motora, mas hoje se sabe que ele também tem uma implicação cognitiva importante, né? E aí o cerebelo aprende muito por isso, com pequenos erros ali, momentâneos, de milissegundos, ele, na verdade, hoje em dia a gente se entende que o aprendizado do cerebelo é baseado no erro e não no acerto, né? É estranho, mas é algo que a gente está indo por esse caminho aí. Outra coisa interessante também, que eu até ia falar, nessa questão do aprendizado, ainda mais acho que no campo profissional, a gente não pode abdicar da presença, às vezes, de um tutor, de um mentor, né? Pessoa, não necessariamente o chefe, mas uma pessoa que já tem um certo know-how ali, né, Flávio? E que pode te conduzir para esse aprendizado, para te ajudar de alguma forma, né? Isso é fundamental, né? Ter um mentor. Na verdade, até um outro artigo que a gente estava discutindo hoje à tarde, Léo, que é a mudança do professor para o mentor, né? Isso também é uma tendência isso é uma tendência nas empresas. As empresas estão formando tanto mentoria reversa, que é para desenvolver nas pessoas que são mais velhas de outras gerações novas habilidades de quem é de geração mais nova. Então, existe uma coisa chamada mentoria reversa, como também o papel do mentor, que é fundamental no aprendizado. E aí, existe uma palavrinha que é crucial nessa escolha: confiança. Porque a pessoa, se não confiar, ela não aprende. Então, você tem que ter não precisa ser teu amigo, mas você tem que ter admiração e confiança, que é um dos principais ícones da liderança, né? Quem que você quer como líder? Alguém que te influencie, mas pela confiança que você tem nessa pessoa de que ela está fazendo a coisa certa. Estabelecer ali o rapport, né? A confiança, eu acho que é fundamental mesmo nesse sentido, né? Não tem nem que... E outra coisa também, às vezes a pessoa vê uma tarefa, eu quero aprender alguma coisa, e ela vê aquilo ali e parece algo muito grande, muito distante do status que ela está naquele momento. Então, comece com um aprendizado pequeno e vai construindo um aprendizado maior ao redor daquilo, né? Aí como é que você faz isso? Você pega a tarefa, a habilidade a ser aprendida e subdivide ela em coisas menores. Isso, porque aí você gera para o seu cérebro uma compreensão que aquilo é plausível, que é possível, né? Então você já começa, e aí você consegue executar uma parte muito bem, o cérebro já tem uma recompensa ali, ele continua até ele conquistar mais e mais etapas do aprendizado como um todo, né? Acho que é muito importante, né, Flávio? Tá escutando, Flávio? Deu uma travadinha aí no seu, congelou, mas eu consegui grande parte. Tá me ouvindo? Não, é isso, sim. Tô ouvindo. Mas eu tava falando da questão do começar pequeno, né? Outra coisa também. Né? Isso. E aí, não só do ponto de vista do material a ser aprendido, da habilidade, mas também, igual você falou da gestão do tempo, aí tem até a técnica Pomodoro, né? Que ela quer dizer o quê? Você precisa dar uma pausa para o seu cérebro. Não adianta você pegar ali e ficar 2, 3 horas mergulhado num conhecimento e aquilo vai te fazer aprender. O cérebro, alguns estudos mostram que ele consegue manter uma atenção sustentada, e a atenção é fundamental para a questão do aprendizado, só durante uns 20, 25 minutos, meia hora. Aí você tem que fazer uma pausa, 5 minutinhos, e depois você volta e volta naquele aprendizado ali. Né? É só um parênteses, como é que você vê assim, hoje em dia, sua opinião, pessoal, assim, a atenção é muito importante para o aprendizado, né? E cada vez mais a gente está competindo, entre aspas, não nós, né, mas as tradicionais instituições de ensino, competindo com um dispositivo aqui igual esse, o celular, que onde a informação está toda nele. Como é que você vê isso aí no sentido de educação e aprendizagem? Léo, eu vejo, você tocou no ponto que é o maior, na verdade é o melhor recurso que a gente tem, mas é o maior vilão que a gente tem. Então a gente está vivendo uma dualidade no qual a melhor coisa que a gente tem que ter é muita expansão de consciência, muita sapiência para utilizar, porque o maior ladrão, isso baseado em inúmeros estudos, o maior ladrão, inclusive tem um estudo que está falando de tela, que está falando que está diminuindo a espessura do córtex, do neocórtex. Depois eu posso compartilhar com você esse estudo, ele está em andamento. Bom, em suma, telefone, celular, smartphone, quando você estiver dedicado a uma aula ou ao estudo
a principal coisa que você tem que fazer é negociar com ele, com você mesmo, para você se isentar dele. Ele é o maior ladrão de foco e atenção. Tem 4 coisas, eu falei até no nosso podcast aí, que teve na Meu Cérebro, no último podcast com a Dani, eu falei tem 4 coisas que são fundamentais para a gente ter foco e atenção nesses ambientes online e presencial, mas no online eu gosto muito. Primeira coisa é você estar envolvido, engajado emocionalmente. Tem que ser com algo que te... Se você puder estudar e estiver envolvido com algo que você goste, o aprendizado vai ser maior. Porque emocionalmente você está ligado a algo que você gosta. Então você vai se envolver com unhas e dentes. Desperta sua atenção. Putz, não dá porque eu não gosto disso, emocionalmente não estou envolvido. Vai para o segundo estágio, que é que você falou. Defina metas específicas e de proporção menores. Porque aí você é o segundo estágio do foco do aprendizado. O terceiro é você fazer anotações e interagir com o objeto de estudo, que é tudo aquilo que a gente falou. E, por fim, o quarto é dar continuidade. Por que as pessoas não melhoram? Por exemplo, eu gosto sempre do exemplo do inglês. Por que as pessoas demoram para aprender inglês, que é uma competência exigida por muita gente? Fundamentalmente por isso, porque a pessoa tem medo de errar, ela não quer falar em público com as outras pessoas e ela não repete, ela não dá continuidade com frequência. Aí ela nunca vai falar inglês. Ela fica entrando e saindo. Ela não progride, né? Ela não progride, né, no aprendizado, né? Isso serve para toda a competência. Perfeito, perfeito. E assim, Flávio, a gente já agora indo para uma questão mais neurocientífica, né? Vou falar um pouquinho agora sobre a questão do cérebro. Então, assim, quando a gente estuda a questão do aprendizado de uma nova habilidade, a gente não tem como, ainda mais nos tempos atuais, não falar de estudar o cérebro, estudar a neurociência. E aí, cada vez mais a gente vê a emergência de novas ciências, entre aspas, novos campos de matérias que antes eram tradicionais e colocam a palavra ali de neuro, né? E para se tornar, de certa forma, mais vendável. Mas eu acho também, até um ponto de vista pessoal, que isso é algo que vai acontecer mesmo. A gente precisa incorporar o conhecimento da nossa ferramenta de aprendizado, que é o cérebro, em todos os campos, mas de uma forma mais... Isso, mas de uma forma consistente. Isso, científica, né, Flávio? Então, aí nesse cenário surgiu a neurogestão. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Neurogestão, essa palavra. Eu adoro isso porque tem várias definições, mas tem alguns estudos que trouxeram uma definição que eu gosto muito. Então, a neurogestão é um campo interdisciplinar emergente. Ele utiliza técnicas de neuroimagem, imageamento cerebral, para identificar os substratos neurais, Léo, associados a tomadas de decisão e comportamento do ser humano na gestão no ambiente profissional. Então, essa é uma definição que eu acho bem completa e me agrada, porque eu vejo dessa forma. Quando eu penso em utilizar a neurociência no campo da gestão, eu sempre pego a etimologia. O que é gestão? Gestão é pessoas que sabem fazer processos, pessoas que sabem fazer bem processos, pessoas que fazem bem produtos e serviços, seja de ordem técnica, produtos seja qual for, ou serviços, fazer a roda acontecer da economia, e gerenciamento de pessoas, que é o mais difícil. Então, quando a gente une esses 3 elementos, significa gestão. Gestão de produtos, serviços, um negócio ele compõe isso. A neurociência, ela corrobora para tudo isso, porque ela, através do imageamento cerebral, eu consigo atingir todos esses campos. Então, eu acho, o conceito me agrada muito, eu acho que é um campo, que é um caminho sem volta. Da mesma coisa quando veio anos atrás, você sabe que veio o neuromarketing, que é a neurociência aplicada ao estudo do consumo, e tem livros ótimos, o Brainwash, o Martin, que é o autor do Brainwash, é ótimo, é um neurocientista que tem vários estudos de comportamento de consumo que eu gosto, e tudo também através do imageamento cerebral, como que a gente toma a decisão de consumo, né? E, enfim, é um caminho sem volta, na minha opinião, e eu vejo que a gente vai ter muito ganho. Por quê? Porque a gente está conseguindo ter observações através de ressonância funcional muito mais aprimorada. A pesquisa, você viu o coronavírus, quanto tempo demorou para codificar o vírus? Então, antigamente, demorava muito rápido, e neurociência está caminhando para isso, né? Ainda é muito complexo, a gente sabe, mas está caminhando, a tecnologia está ajudando a gente a estudar isso. Eu até falo uma coisa interessante, né? Até devo fazer uma postagem no meu site sobre isso depois, né? Que até uma pergunta interessante.
a gente precisa conhecer uma ferramenta para usar ela? É estranha essa pergunta, mas não, porque muita gente não conhece o cérebro e utiliza ele o tempo todo. E muitas vezes até bem, né? Agora, quando você realmente conhece as limitações do cérebro, as potencialidades, aí você vai para outro patamar em termos de desempenho, de performance. Não tenho dúvida disso, né? Que é a área que eu atuo, né, Léo? O que eu faço? Eu observo há muito tempo quem é o público performático e a grande maioria das pessoas que não são. E o comportamento de quem é performático. Por que 10% de um grupo de 100 performam acima da média? Isso sempre me chamou muita atenção. E, possivelmente, se essas pessoas se apropriarem do conhecimento de como o seu cérebro pode performar melhor, entendendo a sua estrutura, questões químicas e o que influencia. Depois até queria te ouvir, porque a gente fala de aprendizado, a gente está falando de questões químicas, estruturais, né? Porque corticais vão mudar, e também funcionais. Então, uma vez que envolve esses 3 pilares aí cerebrais, imagine uma pessoa que já é performática, ela entender como que meu cérebro pode performar um pouco melhor à luz da neurociência. Ela vai embora, né? Então, aí assim, até você puxou o gancho para mim, para eu poder já entrar na parte do cérebro mesmo, que aí é a minha área que eu gosto bastante. Aí eu já começo com uma discussão, né? Porque assim, quando a gente fala em aprendizado, a gente fala, muita gente vai falar assim, que tem um pouco mais de conhecimento de neurociência, vai falar em sinapse, que a formação do conhecimento começa ali na sinapse, né? Que a gente tem trilhões de sinapses no cérebro, até é um número muito, muito expressivo, e é naquele espaçozinho entre os neurônios que sempre se acreditou que está a formação do conhecimento, e inclusive a modificação desse conhecimento, né? Mas aí eu trouxe alguns estudos aqui até interessantes e que mostram uma certa tendência de que isso continua sendo verdade, mas que às vezes a mudança do comportamento, um aprendizado de novo comportamento, envolve outras nuances do cérebro. Por exemplo, uma delas, eu vi um estudo que mostra que uma mudança pequena de aprendizado, quando você muda um pouquinho um determinado tipo de... uma tarefa bem pequena, né, do ponto de vista motor, por exemplo. Às vezes, os exames de imagem não mostram nenhuma alteração. Muda só uma conformação da energia, mais ou menos, das ondas cerebrais naquele grupo de neurônios específico. Então, assim, existe, em alguns casos, uma mudança só eletrofisiológica de alguns grupos de neurônios. Em outros casos, aí a gente já pode passar, né, para mudanças estruturais da sinapse mesmo, ela ficar mais fortalecida. E hoje em dia a gente está estudando bastante a questão das redes neurais. Então, aprendizados complexos, eles não se dão só pela mudança de uma sinapse, né? Eles vão se dar pela mudança de conjuntos de elementos, de cabos neurais, conexões entre áreas do cérebro, que vão proporcionar comportamentos diferentes. De forma bem assim, básica para vocês entenderem. Imagina que um comportamento associa um dado visual com uma resposta motora. Então, a área visual lá do cérebro, entre aspas, com a área de movimento, né, de motricidade aqui da mão, para escrever alguma coisa. São áreas distantes do cérebro, que envolvem uma série de redes neurais. Então, a mudança de um comportamento aparentemente simples, que é olhar algo, copiar e escrever aqui, vai demandar inúmeras áreas. Áreas que vão movimentar o pescoço para girar a cabeça, para olhar, que vão se estimular com a visão, com o estímulo visual, que vão emitir um comando aqui para o braço, para o dedo, para o controle, que vai ter sensibilidade, feedback sensorial para ajustar o movimento. Então é algo assim, é muito intrincado, muito complexo, né? Uma mudança. Mas que, então, tem várias instâncias de modificação no cérebro dependendo da complexidade dos comportamentos, né? Então, acho que é muito interessante nesse sentido aí. Né? Ô, Léo, e questões químicas, quando a gente fala de neuroquímica, é sabido que a gente tem algumas que elas, por exemplo, acetilcolina, é sabido que já tem também estudos que mostram que uma concentração maior, ela tende a melhorar também o processo, está envolvido no processo de aprendizado, que são aprendizagem, questões químicas. Como que você vê isso, a questão química? Você tem algum neurotransmissor ou um conjunto deles que você fala, Flávio, sim, sugiro a acetilcolina fazer isso, pelo menos até onde eu sei, eu tenho certeza da acetilcolina, mas eu não sei de outros. Sem sistema de recompensa, dopaminérgico, etc., mas eu não sei até onde isso está ligado com o aprendizado.
Sim. A acetilcolina, ela sempre teve muito envolvida com a questão do aprendizado, né? Principalmente pela questão da cognição, isso, pela memória e tudo. Ela realmente, quando fala em aprendizado, sempre se cita muito a acetilcolina, mas eu gosto de ter uma visão muito mais holística, assim, Flávio. Eu acho que até tem alguns artigos mais atuais que mostram que todos os neurotransmissores, de certa forma, estão envolvidos nisso. O aprendizado, por exemplo, ele não é só um aprendizado de estímulo. Às vezes você precisa inibir algumas áreas do cérebro para poder criar esse aprendizado. Aí entraria o GABA, por exemplo, né, um outro neurotransmissor. O aprendizado depende muito da recompensa. Né? Então, da recompensa, aí já vai entrar a dopamina, que é outro neurotransmissor. Né? Depende da atenção, eventualmente da disponibilidade de energia e tudo, a gente tem a noradrenalina. Então, assim, na verdade, é um balanço, né, de neurotransmissores, a neuroquímica cerebral como um todo, que vai poder conferir esses novos aprendizados aí. Aí. Outro estudo interessante, que eu achei bem interessante, é o papel, eu falei das redes neurais, né, dos axônios da substância branca, que já tem alguns estudos que mostram que alterações da substância branca são notadas em pessoas que têm um aprendizado mais avançado em relação a determinada tarefa, né? E se estudou, por exemplo, que até as células que envolvem ali, como a bainha de mielina, sim, elas também estão envolvidas no aprendizado, porque elas regulam os neurotransmissores daquela região, sim, e sim, esse revestimento aumenta muito a velocidade de transmissão e o aprendizado. Sim. Então, é um complexo de muito complexo, situações. Então, e você palestrou recentemente no evento de neuroarquitetura. E eu sou apaixonado por isso, porque eu acredito profundamente que o ambiente ele é altamente impactante no processo também de aprendizagem. Ou seja, como que a gente vê isso, no caso você, como que você vê o ambiente como recurso importante para a neurociência, né? Para o aprendizado em especial, ou para outra especialidade da neurociência, mas para o aprendizado especial, como que você vê o ambiente? Sim. Eu vejo o seguinte, eu acho que para o aprendizado a gente tem o ponto de partida é o estímulo. Então, quando a gente fala que o estímulo é o ponto de... porque é a informação que a gente vai aferir ali para modificar ou para aprender. E aí, quando a gente fala em estímulo, a gente está falando de senso-percepção, de sentidos, em primeiro momento. Sim. Os sentidos, eles vão depender muito, muito, muito do ambiente. Então, a modulação dos ambientes vai modificar muito os estímulos que a gente vai receber, né? Isso é questão de olfato, questão de paladar, eventualmente, questão de tato, visão, que é muito, muito importante, o sentido dominante para nós. Então, toda essa conformação de informações aí, elas vão modificar a fonte, né, desse estímulo e o aprendizado que a gente vai ter, né? Eventualmente, se tiver algum dado que seja familiar para a gente, pode facilitar o aprendizado de alguma tá em associação. Então, eu acho que a arquitetura, indo nessa tendência também de envolver a neurociência, como eu vi lá na neuroarquitetura, né, está indo para o caminho certo, porque sim. É comportamento humano, né? Até ambientes hospitalares, né, Léo? Ambientes hospitalares é provado hoje que você consegue um resultado melhor em determinados ambientes hospitalares com cores e olfato, sistema olfativo, etc. Você tem uma resposta melhor até de quimioterápico em pacientes oncológicos quando comparado a ambientes mais tradicionais ou normais. Né? Hoje em dia, o que não param de sair são estudos que mostram relação, por exemplo, do sistema nervoso com sistema endócrino, com a própria pele, com o sistema gastrointestinal. A gente tem aí a questão do boom de artigos sobre a relação cérebro-intestino. Então, cada vez mais, o conhecimento do cérebro, não só como influência de interpretação e de percepção, mas também sobre todo o corpo, né? Orquestrando todas as funções orgânicas ali. Então, acho que é o futuro, né, Flávio? O conhecimento de neurociência não tem jeito, né? E Léo, para a gente, acho que pensar... Encerrar aí no pessoal. Eu queria falar que quais competências, né, que a gente sugere que o pessoal fique atento nesses novos contextos que a gente está vivendo, que é um caminho sem volta. Então, eu entendo que a gente discutiu isso, mas gestão do tempo, produtividade, exatamente porque a gente está com um excesso de informação.
excesso, e quando a gente tem que excesso, a gente tem que ter uma alta capacidade de gerenciar a tamanha informação que a gente recebe todo dia, isso para a nossa vida pessoal e profissional. Então, é um caminho sem volta a nossa gestão da nossa produtividade, e ela está na nossa agenda. Então, você ter uma agenda muito bem pensada vai ser grande parte da tua produtividade. A tua agenda da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, baseado nos teus objetivos. A outra Perfeito. Que eu vejo, comunicação, a gente discutiu isso também. Gestão da emocionalidade ou gestão emocional. Eu sou apaixonado por Damasio, né? Eu sempre falo que Damasio é o Antônio Damasio é um grande neurocientista, que ele fala muito da gestão da emocionalidade, e isso também é um caminho sem volta. A gente está vendo que com grau de ansiedade alto, emocionalidade, ela só atrapalha a nossa vida, faz a gente tomar decisões ruins, entre várias outras coisas, né? Impacta em tudo na vida. E que mais com certeza. Eu acho que... Pode falar, que você ia perguntar? Não, e que mais que você vê? Eu vejo essas, comunicação, para mim, a core competence, e aquilo que a gente falou lá no começo, resolução de problemas complexos, né? E aprendizado. A capacidade hoje, para mim, essa é a grande do momento, né? A gente ter capacidade de desaprender e aprender numa velocidade mais ágil. Eu vejo sim, Flávio, né? A gente, com a tecnologia cada vez mais em evolução, as primeiras coisas que surgiram, elas foram dispositivos de memória. Então, num primeiro momento, a nossa memória, ela ficou meio acomodada, porque a gente pode armazenar muitas informações em dispositivos físicos ou mesmo na nuvem. E aí sobrou para a gente, entre aspas, né, a memória de trabalho, que é a memória do gerenciamento. E muita gente, entre aspas, se gabava ou achava que era mais importante a questão da retenção do conhecimento. Mas agora está cada vez indo mais para a gestão do conhecimento, né? Para você aplicar as coisas, saber empregar o determinado conhecimento para determinada situação. E aí é complicado, porque muita gente, até a gente vou voltar agora numa conversa que você teve há pouco tempo agora, alguns minutos atrás, etimológica, a diferença entre professor e mentor. O professor, ele profere o conhecimento, né? Então, todo professor, ele tem que dar uma guinada para se tornar um mentor, que é disponibilizar as ferramentas e saber gerenciar as fontes de informação, saber conduzir o aprendiz para um alvo de conhecimento com uma nova habilidade. Eu acho que esse é o ponto, né, principal. O exemplo, para mim, é aquele programa MasterChef, que eles não são professores, eles são mentores para ensinar eles a cozinharem, né? Eles estão junto lá, ensinando o conhecimento na prática, né? Então, eu acho que você tem que ensinar o conhecimento a ser aplicado. É exatamente isso. E tem que ser mentor, não dá mais para ter mais professor. Não dá. Perfeito. Não, ótimo, excelente, Flávio. Muita gente perguntou aqui dos artigos. A gente tem nosso Telegram, e aí o Telegram você consegue acessar lá na página do Meu Cérebro no Instagram. Tá lá na descrição. Alguns desses artigos eu vou colocar lá, logo mais, ótimo, lá no Telegram. Então, vocês conseguem baixar. Depois o Flávio também me manda alguns que ele viu aí, alguns importantes. E aí vocês conseguem ter acesso a mais informações aí, né? Para a gente continuar esse bate-papo num segundo momento, né, Flávio? Legal, será um prazer. Aí eu agradeço as pessoas, várias pessoas me mandaram, eu não consegui responder todo mundo, mas a Lara de Santos, várias pessoas aí, agradeço a audiência, vim aí e sigam o Meu Cérebro, que vocês só vão ver coisas de qualidade, viu? Isso é só baseado em conhecimento científico, isso para mim é muito importante. Perfeito, eu também agradeço, pessoal. Peço desculpas pelas lives de ontem e anteontem, que tivemos problemas técnicos, a rede estava congestionada demais, e a gente vai tentar, eu estou com o objetivo de fazer, pelo menos nesse tempo aqui, uma live todos os dias ou próximo disso, e já te convido aí para uma próxima oportunidade mais à frente, Flávio. Beleza, prazer, Léo. Valeu, obrigado. Parabéns aí pelo teu trabalho e obrigado a todos que estavam nos ouvindo aí sabadão. Abraço. O Telegram, pessoal, tá lá no Meu Cérebro, viu? No Instagram, na página principal. Grande abraço. Até mais. Valeu. Tchau, tchau, gente.